السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العرش الكريم. الحمد لله خالق السماوات السبع والأرضين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد. Louvor e são para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que orientou as pessoas, e essas pessoas, depois de terem Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter orientado a essas, foram chamadas ou são chamadas muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele como justo enviou os Anbiya, os Rusul, profetas e mensageiros para darem boas novas e para divertirem. Diz Allah: Ya ayyuhal muddathiru qum fa'andir. Ou você emantado, ou você que se cobriu, qum, levante-te, fa'andir, depois de levantar, irá divertir, irá demonstrar, irá informar as pessoas saírem do shirk, deixarem de adorarem ídolos, deixarem de adorarem coisas ilegais, só adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. E foi a partir desta advertência que os mushriquinas de Meca não gostaram. Mushriquinas de Meca não gostaram. O Nabi sallallahu alaihi wasallam era conhecido como Amin lá na cidade de Meca. Nenhum dentre eles conseguiu falar ou mencionar um defeito de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas quando ele trouxe a realidade, a verdade, cafres de Meca odiaram a ele. Até os tios, companhia Abu Lahab, companhia Abu Jahl e os outros cafres de Meca, como Ubay bin Khalaf, Uqba bin Abi Mu'ayt e os outros inimigos do Islã, inimigos de Allah, inimigos de todos os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele, como justo, muçulmanos receberam todo tipo de ataque durante 13 anos. E os muçulmanos, a receberem esses todos tipos de ataque, e Allah subhanahu wa ta'ala sem permitir a guerra. Nisso, depois de 13 anos, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os muçulmanos a emigrarem de Meca para Medina. Os outros fugiam até na África por causa da injustiça dos cafres que estavam lá, por causa da injustiça dos mushriquines que estavam lá. Mas antes eram
amigos, mas por causa do Islã deixaram e abandonaram a amizade. Então, temos aqui quais são as causas que reduzem, que diminuem o imã. Quais são as causas que diminuem o imã? A crença. Há causas que aumentam, há causas que diminuem. E no nosso aqida é bem sabido que al-imanu yazidu wa yanqusu. O imã aumenta e diminui. Quando é que aumenta? Por que aumenta? Quando é que diminui? Qual é a causa? Então, há causas que diminuem, que reduzem o imã. E a partir dessas causas, tem suas consequências lá no fim. Mas bom, vou tocar aqui certas causas, certos motivos que levam a pessoa ou que levam a diminuir, que levam a reduzir o imã da pessoa. Há muitas, só vou citar aqui algumas. Primeiro, entrando nisto que eu estava, que os muçulmanos foram expulsos de Meca, sabendo que antes deles serem muçulmanos, eram amigos desses cáfires. Antes deles serem muçulmanos. Quando eram mushriquinas, quando eram kufar, e por entrarem no Islã, por chamarem as pessoas para o imã, foram expulsos, foram odiados, foram tirados, foram guerreados. Mas sabendo que nenhum dentre aqueles cáfires trazia na sua boca uma expressão indicando ou mostrando defeito de Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenhum deles. Só através disso, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi na montanha, chamou as pessoas e informou a elas que, olha, deixem de adorar ídolos, abandonem os ídolos, adorem o único Allah. E essa é chamada kalimatu tawhid, a palavra da unicidade. Foi através dela, esta mesma palavra criou inimizade. Esta mesma palavra criou problemas. Naquela altura não havia salah. Naquela altura não havia zakah. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala não ordenou os muçulmanos a fazerem 5 salats naquele dia, naquele tempo. Era antes. Salat havia. Mushriquinas faziam salat, mas um salat inválido. Allah disse: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. O salat dos mushriquinas naquela altura, diante de Kaaba, era só muka e tasdiya. Eles faziam diante de Kaaba. Mas tudo isso aí, contrariando o Sharia. Os outros que não entraram no shirk seguiam a religião de Ibrahim, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele não adorou ídolos. Ele estava ainda na religião de Ibrahim alaihi salatu wassalam, monoteísta, fora do shirk. Neste tempo, lá em Meca, havia Abu Jahl, havia Ubay bin Khalaf e havia Uqba.
e mais outros. Abu Jahl, nome dele é Amr bin Hisham al-Mughira. Lá na altura haviam dois Umars famosos, e os dois eram antes de entrar no Islã. Um deles era Umar bin al-Khattab, um deles era esse, Abu Jahl. Eram dois famosos lá em Meca, e nenhum deles estava dentro do Islã. Nenhum deles estava dentro do Islã. E o Islã, na altura, pessoas transmitiam em segredo, porque já não havia ninguém que pudesse levantar a voz, apesar do Nabi estar lá. E o Nabi fez dua: Allahumma a'izz al-Islam bi ihda umarain. Oh Allah, honra este Islã com um dos Umares, ou Umar ibn al-Khattab, ou este Umar Abu Jahl. Um deles, escolher um deles, honrar o Islã através dele. Allah escolheu Umar ibn al-Khattab. Abu Bakr quando rezava, ele lia em voz baixa. Agora Umar não, ele lia em voz alta. E o Nabi perguntou aos dois qual era a razão, cada um justificou a sua razão. Neste tempo, Abu Jahl tinha seu filho. O seu filho entrou no Islã, ficou dentre os muçulmanos, tornou dentre os muçulmanos, mas Abu Jahl em nenhum momento, quando os muçulmanos emigraram para Medina, existiram aqueles que não emigraram. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Oh meus servos, vocês que creram, por certo a minha terra é ampla, é vasta, é muita, a mim somente adorai. Dizia o Imam al-Baghawi rahimahullah: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا. Esta área desceu na razão daqueles muçulmanos que estavam em Meca e não emigraram. Nadahum Allahu bismil imani. Allah chamou a eles com o nome do iman. Allah disse: Ya ayyuhalladhina amanu, são crentes. E os outros que emigraram são as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala mais gostou. Agora, aqui, havia amizade, existia amizade, mas através do Islã a amizade cortou-se. Não só na parte dos cafres, mas também na parte dos muçulmanos, por saberem que nós estamos num caminho certo, num caminho firme. Então não há razão de nós estarmos juntos com os cafres. Significa, tem que se cortar a amizade. Muçulmanos ficaram do lado e cafres ficaram do lado. Assim como na primeira batalha, a batalha de Badr, também existiam lá pessoas que lutaram contra a família. Existiam lá pessoas que lutavam contra a família. Companhia Ali bin Abi Talib e os outros lutavam contra a família. Significa, a amizade superior, a melhor amizade, é essa a partir do Islã. E a melhor relação também é essa a partir do Islã. Apesar daquela ser sua família. Então, a partir dessa amizade, se você não controlar, será a partir dela que o seu imã vai descer. E será a partir dela que o seu imã vai subir. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, no Surah At-Tawbah: Ya ayyuhalladhina amanu
ittaqullaha. Esta é a primeira recomendação. Ou vocês que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha, tenham medo de Allah. É uma recomendação, é uma ordem esta. Não é conselho, é uma ordem. Wa kunu ma'as sadiqina. Estejam com os verdadeiros. Estejam com os verdadeiros. Neste caso, afastem-se dos mentirosos, afastem-se dos falsos. Qualquer mentira que for é mentira, menos aquela mentira que o profeta falou de que essas mentiras não são consideradas como mentira. Com a exceção dessas, o resto das mentiras são mentiras. Seja mentira por brincadeira, é mentira. Você tem um pecado grande de qualquer um que mentiu. Apesar de existir mentira mais grave que a outra. Mas toda mentira, a não ser que seja essa mentira que o profeta disse que se você mentir desta forma, há um bem, há algo benéfico, como mentir querendo reconciliar, a reconciliação no meio de duas pessoas, no meio de dois que se separaram, ou então se calhar ter medo de inimigos te atacar, o caminho que vai, falar que vou esse caminho quando vai esse caminho, isso aí. Agora, mentir brincando ou sério é um pecado grande e é um pecado grave. Allah subhanahu wa ta'ala, onde disse wa kunu ma'as sadiqina, e estejai com os verdadeiros. Verdadeiros. Verdadeiros na crença. Os verdadeiros na crença. Apesar de crentes e munáficos estarem misturados, aqui no dunya, assim como lá no Qiyama, vão estar misturados. Vão se separar a partir do tempo da separação. Mas pode ver-se cair comportamentos, condutas, caráter da pessoa, o ser da pessoa e o seu estar. E o seu estar. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de verdadeiros no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de verdadeiros, já está a tirar munáficos. Munáficos estão ao lado. Porque todos os munáficos não são verdadeiros, são mentirosos. São falsos. São mafiosos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de verdadeiros, está a falar de crentes. Wa kunu ma'as sadiqina. Veja só o ayah, disse ittaqullaha. Tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa é algo obrigatório. Se você não ter, você é kafir. Se tinha e não tem, você é kafir. E nenhuma pessoa vai entrar no Jannah sem taqwa. Seja do grão alto ou baixo. Mas enquanto tem taqwa. Inna lil muttaqina mafaza. Então, Allah subhanahu wa ta'ala recomendou a nós a termos medo dele. Depois recomendou-nos a nos apegar com os verdadeiros. Neste caso, a nos afastar dos falsos, mentirosos, e a nos apegar com os verdadeiros. Aí está a falar já de amizade. É a partir dela que o seu imã baixa ou o seu imã sobe. Através da pessoa que está contigo. Através da pessoa que está contigo. Essa pessoa pode ser uma pessoa que através dela o seu imã baixa. E pode ser uma pessoa que através dela o seu imã sobe. Então, controle essa pessoa. Apesar de sabermos de que cada um tem que fazer o esforço ele mesmo, mas também a amizade acompanha. Cafres de Meca, alguns deles não aceitaram o Islã porque os seus amigos impediam eles. Os seus amigos impediam a essas pessoas. Através desses amigos, eles sentiam-se
envergonhados, aceitarem aquela religião, deixarem a religião de adorar ídolos, deixarem de adorar ídolos. Então, através desses amigos, através desses companheiros deles, eles não aceitavam o Islã. Abu Talib, quando estava para morrer, quase para morrer, o Nabi foi lá e disse: Ya Ammi, o meu tio, Qul la ilaha illallah, diga la ilaha illallah, palavra essa que vai te salvar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas havia ali cafres, entre eles Abu Jahl. E o que dizia? Vai deixar a religião dos nossos pais? Vai abandonar essa religião? Abandonar a religião dos nossos pais? Veja só. E ele, Abu Talib, não chegou de aceitar o Islã, não chegou de entrar no Islã, por aquele receio, por aquela vergonha, dizer que eu tenho vergonha de deixar essa religião, abandonar. Então, a partir dessa pessoa que você não controla, a partir dessa pessoa que você não se afasta, o seu imã pode vir reduzir. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: existirão pessoas futuramente, dajjalun, falsos, kadhabun, mentirosos, ya'tunakum min al-ahadithi, irão vos trazer informações, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, que vocês nunca ouviram, nem vossos pais. Vossos pais, vossos antepassados. Fa iyyakum wa iyyahum, afastem-se deles. La yudillunakum, não vos desviarem, wala yaftinunakum, e não criarem fitna para vocês. Não criarem fitna para vocês. Se você anda com um mentiroso, você pode se mergulhar naquela mentira em nome de brincadeira, por causa da amizade. A partir disso, você acha algo normal, enquanto que você é um mentiroso. E cada vez mais você mente, você tem um pecado grande, é carimbado. E em cada vez mais que você comete pecado grande, há um anjo que carimba seu coração, com um carimbo escuro, preto. Allah subhanahu wa ta'ala manda um anjo para carimbar o teu coração em cada vez mais, e chega a um nível em que seu coração já todo ele fica escuro, fica preto todo o coração. No momento em que você faz tauba, istighfar, o seu coração começa a se limpar, até o ponto de todo o coração ser um coração claro, limpo. Então, o nosso imã pode subir através dos nossos amigos e pode descer a partir também dos nossos amigos, mediante o comportamento, mediante o ser e estar dele. Por você muito tempo estar com a pessoa, muito tempo quando você está com a pessoa, e acaba engolindo certas coisas que não eram do seu ser, e por aí enfraquece o seu imã. Ok. O seu imã ser fraco, não na visão das pessoas. Talvez fazia aquilo, agora não faz, porque não se sabe por que você não faz. Mas até lá onde você está sozinho, o que você faz, como é que você faz e como é que fazia. Talvez conseguia levantar cada noite e agora já não consegue, ou levantava, fazia talvez 7 rakats e agora já faz 2, e se fazer 2 também quando acordou, walillahi alhamd. Ou então conseguias falar a verdade e agora já a mentira está cheia na sua boca. Qualquer coisa tem que mentir, talvez como alguém para dar riso às pessoas, ou seja, é o ser da pessoa.
Uqba ibn Abi Mu'ayt, Ubay ibn Khalaf, esses cafres de Meca, Allah subhanahu wa ta'ala revelou aya, ou alguns ayas, Surat al-Furqan, e disse: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. No dia em que o injusto irá morder seus dentes por arrependimento, يقول يا ليتني, dizendo: ai de mim, اتخذت مع الرسول سبيلا, ai de mim, por que não tomei o caminho do mensageiro como caminho? Por que não levei o caminho do profeta, do mensageiro, e fazer do meu caminho ser algo de eu seguir? يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, por que eu levei fulano como meu amigo? Quer dizer, seguir fulano como amigo, lhe seguir com aquela amizade escura, e pronto, hoje já estou na maldição, hoje estou na perdição, hoje já estou no castigo através daquele meu amigo que eu lhe seguia. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي, ele desviou-me da recordação, isto é, do din, depois de ter me chegado, depois da informação ter me chegado. Esse meu amigo, esse é que me desviou. Então, através dessa sua amizade que você tem com esta pessoa, viu que é alguém que, pronto, me desgraça na amizade, então afaste-se dessa pessoa. Seja lá mubtadi', inovador, distanciar-se deste inovador, distanciar-se no sentido de não ser amigo, não no sentido de não falar com a pessoa na sua totalidade, mas no sentido de ser amigo, não ser seu amigo. Como dizia um alim, que إذا علم الله, quando Allah subhanahu wa ta'ala saber de que fulano odeia ahl al-bid'ah, odeia os inovadores, mala Allahu qalbahu imana, Allah enche o imã no coração dessa pessoa. Por Allah saber que você odeia os ahl al-bid'ah, odeia os inovadores. Bid'ah, inovação que as pessoas já sabem que é inovação e sabem que fulano é mubtadi'. Tem certeza? Tem certeza? Conversou com ele e rejeitou o sunnah, e você odiar esse ahl bid'ah, como dizia um alim dentre os sinais da ahl sunnah wal jama'ah, annahum yubghiduna ahl al bid'ah, eles odeiam os ahl bid'ah, eles odeiam os ahl bid'ah. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala saber que fulano odeia os inovadores, os khawarij, os rawafid, os mu'tazila, todos eles, então você odiar com seu coração, Allah subhanahu wa ta'ala através disso enche o imã no seu coração, coloca o imã no teu coração, por saber que você odeia fulano como mubtadi', você odeia fulano como inovador, e é alguém que está contra a sunnah, é alguém que está contra a metodologia de Nabi sallallahu alaihi wasallam, e você odiar por isso, então Allah subhanahu wa ta'ala enche o teu coração com a luz do imã. Allah subhanahu wa ta'ala coloca o brilho no seu coração. E esse sheikh, como dizia, quem gostar, quem amar ahl bid'ah, warathahu Allahu al-'ama, Allah subhanahu wa ta'ala faz herdar essa pessoa a cegueira do coração. Walam yubayyin, disse, walam yakun lahu furqanun yubayyinu Allahu lahu bihi al-haqqa min al-batil wal huda min ad-dalal. E essa pessoa não terá uma separação, não terá algo no seu coração, a verdade, que vai lhe indicar, que vai lhe esclarecer a verdade da falsidade e a orientação do que? Da perdição. Significa, pessoa que tem amor com o ahl bid'ah, é amigo do ahl bid'ah, essa pessoa terá problemas. Um dos problemas que terá é que vai sofrer
no seu coração não terá aquela luz, aquele brilho de você conhecer a realidade, conhecer a verdade. Ou vai achar que a verdade é a falsidade, ou então achar que a falsidade é que é a verdade. Por você ter um amor falso com alguém. Bom, como muçulmano, não abandona totalmente naquilo que merece ser feito um muçulmano. Como salatul janaza, como fazer dua depois da morte. Você pode fazer dua, fazendo dua, dizendo rahimahullah, como muçulmano. Então, este é o primeiro ponto. Onde nasce, onde causa a redução, onde causa a redução do imã é a partir da amizade. Este é o primeiro ponto. É a partir da amizade. Agora, você tem um amigo que é dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, dizendo a fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. A tanafus, o que é? Falyatanafasi al-mutanafisun. Mutanafisun são aquelas pessoas que fazem competição no ibadat. Sahabas faziam competir um ao outro. Como dizia Umar ibn al-Khattab, eu sempre que eu fazia competição com Abu Bakr, encontrava quando Abu Bakr já avançou. Quer dizer, seja competição nos nawafil, jejum facultativo, salás facultativos e mais outros ibadat, leitura do Coran, até nos faraid também, nas obrigações, jejum obrigatório, ou zakah, ou então os salawat, até lá. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Sahabas faziam tanafus, competir um ao outro. Quem deveria estar em cima? Quem dentre eles poderia ultrapassar outro amigo? Essa pessoa, através dessa amizade, o imã aumenta. Porque está com alguém que pouco tempo com brincadeiras e muito tempo com a realidade. Aliás, quando digo brincadeiras, não brincadeiras falsas, né? Mas brincadeiras reais, verdadeiras, que não te criam problemas diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses eram os sahabas. A partir deste tipo de amizade, o seu imã sobe. E a partir daquele tipo ali, o seu imã desce. Esse é um dos motivos que leva a pessoa, o seu imã a descer, caso tenha um amigo desse gênero. Um amigo falso no seu ser, no seu estar, na sua língua e na sua prática. Porque você acaba se misturando naquela prática. Logo, se você conseguir fazer muita coisa para Allah, então poucas vezes você vai fazer para Allah. Porque você já tem amizades estragadas, amizades quebradas. Então o seu imã cada vez mais desce. Depois, temos aqui, quando falo de fazer competição, significa, lá no Jannah existem darajat, categorias. Existem os que mais vão entrar mais cedo, mais tarde, ou que vão mais categorias para cima, como Firdaus, outros para outros Jannah. Há um irmão que sonhou, estava no sonho, nesse caso a falar no sonho com tal Sheikh. E nós conhecemos esse Sheikh, é do nosso tempo. O Sheikh ibn Uthaymin, Salih al-Uthaymin, é um Sheikh do nosso tempo, da nossa era, rahimahullah. Mas o Sheikh ibn Baz é da nossa era. Então, tem um irmão que sonhou e estava a informar um Sheikh, esse Sheikh está vivo. Ele disse, eu sonhei o Sheikh ibn Uthaymin, eu a conversar com ele. Então, quer dizer, essa pessoa sonhou a conversar com o Sheikh ibn Uthaymin no sonho, a falar com ele no sonho. Lhe perguntou, onde é que você agora está? Ele disse, eu estou no Jannah. Logo ele perguntou àquele Sheikh, disse, você viu lá o nosso Sheikh ibn Baz? Ele disse, Sheikh ibn Uthaymin no sonho respondeu dizendo que ele está em cima. Significa, ele está acima de mim, na categoria. Mas referindo que nós os dois estamos no Jannah. Então, é a partir destas competições que as pessoas, um avança ao outro e o outro sequer fica abaixo do outro. Então, a partir dessas pessoas que têm esse tipo de competição,
você dá para estar com elas. Segundo ponto, temos dhikrullah, adamu dhikrillahi, a inexistência da recordação de Allah. Muito tempo parado, o seu imã disse, parado na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo tasbihat, fazendo dhikr, e pouco tempo parado, muitas vezes, fazendo dhikr, então o seu imã sobe. Allah subhanahu wa ta'ala disse, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Só com a recordação de Allah, os corações ficam tranquilos. Quer dizer, a recordação de Allah é que tranquiliza os corações. O coração aumenta o imã em cada vez mais que você recorda-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Em cada vez mais que você deixa de recordar-se de Allah, então o seu imã baixa. O seu imã baixa. Porque já em cada vez mais está a enferrujar. O seu coração está a ficar enferrujado. Por causa de pouco tempo você tem para lembrar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah disse no Coran, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Vocês devem recordar muito Allah subhanahu wa ta'ala. Lembrar-se muito de Allah, recordarem-se muito de Allah subhanahu wa ta'ala. E assim como recordar as pessoas, se for uma recordação benéfica. Como Allah disse, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. يعني إن كان ذكرا نافعا فذكر. Se for uma recordação benéfica, então recorde, lembre as pessoas. إن نفعت الذكرى pode ter dois sentidos. Primeiro, se for uma recordação boa, se for boa palavra, então faça chegar às pessoas. Segundo, apesar de ser boa, mas se for que esta palavra dá para essas pessoas referidas. Quer dizer, apesar de ser uma boa palavra, mas as pessoas que vão receber a palavra não são pessoas que depois de receber vão se beneficiar, mas sim vão se prejudicar e vão se distanciar da verdade. Então você não pode fazer chegar essa informação a essas pessoas. Melhor você calar. Pode ser benéfica, por própria palavra ser benéfica. Ou então, apesar de ser boa, mas para quem você vai dar essa tal palavra? Para quem você vai lembrar? A quem você vai fazer chegar essa informação? Como dizia um poeta, dizia, Man yaj'al al-ma'rufa min ghayri ahli. Quem trazer uma boa coisa, colocar algo bom para alguém que não merece. A pessoa que não dá para essa tal coisa, então yudrisu bi anyabi ou yudrasu bi anyabi wa yuwatta'u bi minsami. Essa pessoa que trouxe essa verdade vai ser mordida com seus dentes. Aliás, a tal pessoa yudrisu bi anyabi wa yuwatta'u bi minsami wa yuwatta'u bi minsami. Esta pessoa vai te morder com seus dentes e vai te lançar na lixeira. Vai te deixar lá na lixeira. Quer dizer, por você trazer boa coisa, mas para alguém que não merece, em vez dele receber por gratidão, não. Ele vai te morder com os dentes e vai te deixar na lixeira. Significa, vai achar que você nada trouxe do bem para ele. Então, esse tipo de pessoa, você sabe que essa informação, caso eu fazer chegar a essa tal pessoa, a informação não vai lhe beneficiar. Então, não pode fazer chegar a ela. Só pode fazer chegar a outra pessoa que lhe beneficia. Então, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Irá se recordar man yakhsha, quem tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. E vai se distanciar dessa recordação, al-ashqa, é o mais maldoso. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, é esse que vai entrar no fogo grande. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Depois não irá morrer lá e não terá saúde. Então, a segunda coisa, que na falta dela, o seu imã desse, é a recordação de imã. E recordação está em várias formas. Então, a recordação, apegar-se muito em recordar Allah subhanahu wa ta'ala, lembrar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é a recomendação que Allah nos deu. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
vocês devem recordar muito, lembrar-se muito de Allah, recordar-se muito de Allah, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, e fazerem tasbih bukratan wa asila, de dia, de tarde, de dia, de noite, todo momento. A partir disso, por você fazer muitas vezes, o seu imã cada vez mais desce. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de munafiqes, ele disse: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Munafiqes não recordam-se de Allah senão pouco só, poucas vezes. Munafiqes só recordam-se de Allah poucas vezes. Poucas vezes. E crentes recordam-se de Allah muitas vezes. Onde é que está a diferença entre mu'min e munafiq? É que o mu'min faz muitas boas ações e fica com medo. Fica com medo. Qual é o medo? Ele reza, jejua, atinge os facultativos, outros ibadat, mas tem medo desses ibadat a Allah rejeitar dia de Qiyamah. Agora, que tal o munafiq? Munafiq faz poucas ações, mas fica tranquilo através dessas poucas ações. E mu'min faz muitas ações, mas não fica tranquilo. Ele pensa que Allah subhanahu wa ta'ala vai rejeitar essas ações contra ele. Munafiq não. Munafiq faz poucas ações e acha que vai entrar no Jannah. Ele já fica tranquilo através daquelas ações. Aí já é a diferença entre mu'min e munafiq. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاذْكُرُوا kathira. Muito, muito, muito recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, como dizia: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ أَخْرَجَاهُ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ. O exemplo daquela pessoa que recorda-se de Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ, e daquela pessoa que não se recorda de Allah subhanahu wa ta'ala. مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ, é o exemplo do vivo e do morto. O vivo e do morto. Em cada vez mais você recorda-se de Allah, lembra-se de Allah, o seu coração em cada vez mais fica vivo, fica limpo. E em cada vez mais deixa e abandona a recordação de Allah, então em cada vez mais o seu coração volta. Então, recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala não é só ouvir ou escutar alguém, você sozinho. Porque só se você recorda-se quando está em frente de pessoas, ou só por ouvir apenas, então também tens problema. Tens também o problema. Porque munafiq, ele lembra-se de Allah, ou faz ibada, esforça-se em frente de pessoas. Quando está sozinho, não. Muitas ações em frente de pessoas e poucas ações ele quando está sozinho. E o crente não. Muitas ações dos dois lados. No meio de toda a gente e quando está sozinho. Porque já sabe que eu fazer lá e eu fazer aqui, desde que eu tenha ikhlas, a sinceridade. Desde que eu tenha a sinceridade. Então, este é o segundo ponto. A inexistência da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala mata o coração. E o imã em cada vez mais desce. O imã em cada vez mais desce. Al-imanu yazidu wa yanqus. O imã aumenta e desce. E diminui, quer dizer. Terceiro ponto. Al-ma'asi. Os pecados. Atos pecaminosos. Grandes pecados. Como o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Não comete adultério. Ou seja, nenhuma pessoa comete adultério no momento em que ele comete adultério enquanto ele tem imã. O seu imã baixa. Você quando cada vez mais comete pecados grandes, seu imã já baixa. O seu imã baixa. E dessa forma, você tem que evitar cometer pecados grandes. E pecados grandes são muitos. Dentre eles, orgulhar-se em frente de alguém também é um pecado grande. E mais outros. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
Allah irá pagar aqueles que cometeram pecados por aquilo que eles praticavam, pecados grandes. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, irá pagar aqueles que fizeram o bem, بالحسنى, الحسنى هي الجنة, irá pagar a eles de boa forma, irá pagar a eles o Jannah. الذين, quem são esses? الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, سورة النجم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, aquelas pessoas que se afastam de grandes pecados, pecados graves, terríveis. والفواحش, pecados de pouca vergonha, de muita vergonha. إلا اللمم, excepto pecados pequenos. Quer dizer, nenhum de nós vai salvar de pecado, mas pecados pequenos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. O vosso Senhor, ele é amplo no perdão. Ele é muito perdoador. Quem chegou com pecados pequenos dia de Qiyamah irá encontrar, mas terá perdão perante Allah subhanahu wa ta'ala, através das boas ações que vão pesar. Então, فهو في عيشة راضية في جنة عالية. Logo, cometer muitos pecados, cometer pecados grandes, causa a redução do iman. Neste caso, reduz a nossa crença. Você pode continuar mu'min, mas o seu iman em cada vez mais baixa. E evitando isso, e você para evitar, é porque você tem iman. E em cada vez mais que você evita, está a se aproximar mais, está a ficar mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Seja evitar desde, ou então deixar, caso você praticava, deixar e abandonar. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é wasi'ul maghfirah, ele é amplo no perdão, ele é muito amplo no perdão. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. Por isso ele disse: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Vocês não podem se purificar vocês mesmos, acharem que são melhores, são mais bons. هو أعلم بمن اتقى. Ele é quem conhece, quem tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, quem sabe ele. Então, nós evitando pecados grandes, isso faz com que a pessoa fique mais próximo e mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Evitar e também aproximar-se com Allah subhanahu wa ta'ala nos ibadat. Então, esta é a terceira coisa, que se você muitas vezes está pronto em cometer pecados grandes, então em cada vez mais o seu iman diminui. E temos a quarta coisa, adamu tilawati al-Qur'an, a inexistência da recitação do Alcorão, a inexistência da leitura do Qur'an. Deixar de ler o Qur'an é um problema grande também. Deixar de ler o Qur'an, seu coração fica enferrujado. O seu coração fica enferrujado. Há um hadith do'if que diz assim, que o coração enferruja assim como os corações enferrujam, assim como enferruja um ferro. Então foi perguntado qual é a cura, disse a recitação do Alcorão e a recordação da morte, lembrar-se da morte. شك فيه العلماء بعضهم قالوا ضعيفا. Ler o Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala disse: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Aqueles que nós concedemos o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles leem, recitam a sua realidade, a sua verdadeira leitura. أولئك يؤمنون به. Esses têm a crença nisso, eles creem nisso. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. E quem descrer nisso, esse é um dos perdidores. Ele está dentre os perdidos. Então, a inexistência da recitação do Alcorão, porque o próprio Alcorão é luz. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. E assim revelamos para ti um espírito da nossa ordem. مَا كُنْتَ تَدْرِي. Você, Muhammad, não sabia mal kitab, o que é livro. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا.
Mas se nós fizermos esse Coran como uma luz, um brilho, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, através desse Coran orientamos a quem nós quisermos, a quem nós desejamos dentre os nossos servos. Então, a recitação do Coran aumenta o imã. Em cada vez mais que você recita o Coran com tanta convicção, o seu imã sobe. E em cada vez mais que você deixa o Alcorão e abandona, então o seu imã desce. O normal seria ultimarmos o Coran em cada mês. Ultimarmos a recitação do Alcorão em cada mês. Uma vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para alguém que tem que ultimar em cada mês. Então aquele homem disse, eu tenho mais força. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diminuiu, disse até 7 dias. Disse aí, não pode aumentar. Significa não pode acabar o Coran antes de 7 dias. Se for dessa forma, então você está a ler com rapidez, sem respeitar regras. Pelo menos, se consegue, cada semana. Ou então, 2 semanas, ou 3, ou 1 mês, ou 2 meses. Agora, fica sem recitar o Coran, só reza, faz salah, mas não lê o Coran. Qualquer sura que você sabe. Ler o Coran não é só você ler todo o Coran, enquanto não sabe como ler todo. Mas se os suras que você tem, recita, porque isso também é Coran. Então, o Coran revive o coração. Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Revelamos o Alcorão, e lá no Alcorão há cura e misericórdia para os crentes. Há misericórdia para os crentes. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. E esse Corão não aumenta os injustos, senão uma perdição. Senão apenas perdição. Então, nós temos que ler o Corão, porque o Corão revive os corações. E a inexistência da leitura deste livro, em cada vez mais o seu coração volta. Em cada vez mais o seu coração volta. Ayadhan billah, e chega num nível que você já começa a duvidar os assuntos. Começa a duvidar Jannah, Jahannam, logo aí já você é munafiq. Então, nós temos que ler o Coran muitas das vezes. A partir desse Coran, o nosso imã irá descer. A partir dessa inexistência, da recitação do Alcorão, então o nosso imã cada vez mais desce. Então, este é o quarto motivo, é a quarta causa que leva com que o seu coração, aliás, o seu imã baixe. E temos a quinta coisa, que é dhikrul maut. Então, aqui temos adamu dhikril maut. Coisas que causam adamu dhikril maut, a inexistência da recordação da morte. A inexistência da recordação da morte. Pouco tempo você lembra-se da morte, e muito tempo você lembra as outras coisas do dunya. Então você tem que se lembrar muitas vezes da morte, porque você já sabe que daqui a pouco estarei lá. Uthman bin Affan, quando passava diante de uma campa, ele chorava muito. Ele chorava muito. E pessoas diziam, por que você chora tanto assim? Quando fala-se de Jannah, de Jahannam, não chora muito assim. Mas quando passa perante uma campa, você chora muito. E ele disse, Al-Qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. O Qabr é a primeira estação dentre as estações do Akhirah. A primeira estação dentre as estações do Akhirah. Se você salvar, já salvou. Se você não salvar, lá também não irá salvar. Então, por isso ele chorava muito. Dhikrul maut. E lembrar-se da morte, tem várias formas de como você lembrar-se da morte. Ou lembrar-se da morte sentado, ou lembrar-se da morte visitando os cemitérios. O Nabi sallallahu alaihi wasallam primeiramente proibia os muçulmanos visitarem campas, por medo de cometerem shirk. Mas depois permitiu, disse, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. Porque visitando as campas, vocês vão se lembrar mais do Akhirah. Vão se lembrar mais do Akhirah. E existem sítios que você tem que mais visitar para lembrar-se muito do Akhirah. Não só cemitério, hospital. Porque lá no hospital há doenças que você nunca viu. A partir desses doentes,
você pode se lembrar da morte. A partir desses doentes, você pode se lembrar mais do Akhira. Porque já sabe que eu posso estar assim, se quer estarei assim ou não. Não só no cemitério, mas também no hospital. Aqueles doentes, e não só doentes, tem mortos lá. Se calhar pode também chegar a morrer alguém. Então são sítios que a pessoa tem que muito mais visitar. Então, عدم ذكر الموت ينقص الإيمان. A inexistência da recordação da morte diminui o iman. O Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "Akthiru dhikra hadim al-ladhat." Aumentem em recordar, lembrar-se de o quê? Hadim al-ladhat, a demoledora dos prazeres. A demoledora dos prazeres é a morte. A coisa que destrói prazeres, a coisa que destrói felicidade é a morte, porque separa da família, separa da zona, separa dos seus trabalhos. Então, akthiru dhikra hadim al-ladhat. Vocês devem se recordar muito da morte. Para recordar-se muito da morte, o seu imã sobe. Agora, se você deixa de recordar-se da morte, lembrar-se da morte, então o seu imã cada vez mais desce. A morte, assim como assuntos do Akhira. Então, dessa forma, esses 5, lá tem inexistência e tem existência. Então, se você tem a inexistência da recordação da morte, recordação de Allah, da leitura do Coran, né? Estudo ou amizades ilegais, isso tudo te leva você a ter o imã pequeno enquanto tinha o imã grande. Agora, se você também controlar isso, te leva você a ter imã grande enquanto tenha imã pequeno. E finalizando, Allah subhanahu wa ta'ala disse no hadith: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. O meu servo ainda continua, ولا يزال عبدي, ainda continua o meu servo, يتقرب إلي بالنوافل, a se aproximar de mim com as ações facultativas, حتى أحبه, ao ponto de eu amar este tal servo. Quer dizer, você faz muitas ações facultativas, muitos salawat, salatul duha, salatul ishraq, tahajjud, mais outros salawat, mais adhkar, mais outros salawat, jejum. Esses todos te levam você a estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. E chega num tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala ama você. E basta Allah subhanahu wa ta'ala te amar. Como ele diz, basta eu amar, então eu fico audição para essa pessoa, eu fico pé para essa pessoa, eu fico mão para essa pessoa. E se me pedir algo, vou lhe dar. E se ele refugiar-se, neste caso, pedir-me algo de refúgio, eu também irei lhe afastar dessa maldade, desta calamidade. Por Allah subhanahu wa ta'ala amar esta tal pessoa. Mas Allah diz: bin nawafili, com as ações facultativas. Ações facultativas. Através disso, te faz com que você fique mais ou muito perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, fazendo a competição das ações. Competição não é algo de você, alguém te ver. Não, é lá mesmo onde você está escondido. Fazer lá mesmo. No sadaqat, no salawat, no jejum, no hajj, no adhkar, no tilawatul Quran e mais outros ibadats. Isso tudo te leva você a estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Estará nessa companhia assim, porque a cabeça está rodeada. Então, as coisas que rodeiam a cabeça, a pessoa tem que proteger. E o que rodeia a cabeça? Boca, olhos e ouvidos. Essas são coisas que rodearam a cabeça. Então, desde que saiba como usar essas coisas. Se não usa a língua, usa seus ouvidos.
E escutando algo é porque você está a usar seus ouvidos. E a partir daquilo, o seu coração em cada vez mais cresce. Revive o seu coração, a sua alma, em cada vez mais que você escuta a realidade. Por isso dizia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, no seu livro Al-Kafiya, conhecido por Nunia, ele dizia que quando falava de Hur al-Ain, está a dizer que vão escutar lá vozes que nunca ouviram, criaturas nunca ouviram vozes lindas como aquelas. Ele disse o quê? Não estrague, não quebre seus ouvidos, ouvir coisas depois de você ir se arrepender lá. Quer dizer, fantochadas, ouvir coisas falsas com música, coisas essas que a partir dessas vai se arrepender por não ouvir aquelas vozes mais lindas. Então significa que você tem que proteger seus ouvidos, e protegendo seus ouvidos estará no grupo daqueles que... E o que tudo isso aqui? Qual é o instrumento todo esse básico? É o coração. Porque o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: "Idha salahat salaha al-jasadu kullu." O coração, quando for bom, todo o corpo fica bom. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Fasada al-jasadu kullu. E quando o coração fica estragado, todo o corpo fica estragado. Significa, se você está a ver, entra no coração. Se você está a falar ou está a ler, entra no coração. Se está a escutar, também entra no coração. Então, tudo isso é para o coração estar limpo. E tudo isso é recordação. Não. Pode saber, através da sua atitude, dessa tal pessoa. 2, pode saber através da categoria da pessoa, o nível da pessoa da sabedoria, o nível do conhecimento da pessoa. Neste caso, você já sabe. Eu só vou dar um exemplo só. Alguém entra no Islã hoje. E você quer lhe trazer tudo proibido, quer lhe proibir. Vai lhe valer. Enfim, em vez de entrar no Islã, vai abandonar. Você já sabe que esse aqui que entrou no Islã hoje, se eu dizer, olha, zina é haram, juro é haram, roubar é haram, fazer punk é haram, e você está a ver que ele já fez, mas entrou no Islã hoje. Então, você vai calar. Já sabe que se eu dar informação a esse irmão aqui, em vez de entrar no Islã bem, acaba fugindo. Acaba de fugir. Então, a partir dessa visão que você tem para essa tal pessoa, a mesma visão vai ter também para uma pessoa, dependendo do ser dessa pessoa. Disse por que Allah disse ou o que Allah disse? Ok. تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Essas pessoas que abandonam de seus lugares de dormida, يدعون ربهم خوفا وطمعا. Eles invocam o Senhor deles, خوفا com medo, وطمعا com desejo. خوفا com medo de entrar no Jannah, وطمعا com desejo de entrar no Jannah. Aliás, com medo de entrar no Jahannam, وطمعا com desejo de entrar no inferno, com desejo de entrar no Jannah. ومما رزقناهم ينفقون. E daquilo que nós concedemos, essas pessoas gastam no caminho de Allah. Allah disse no Corão, a seguir, disse: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. A alma não sabe o que Allah escondeu para essa tal alma, مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, daquilo que satisfaz, daquilo que fresca os olhos. Jazaa, isso serve como pagamento, está referido como Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala o que guardou para essa tal pessoa. Nesses ayas, Allah nos faz entender que as pessoas que levantam e fazem a ibadat enquanto as pessoas estão a dormir, então Allah subhanahu wa ta'ala guardou prêmio para essas tais pessoas. E dizia o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, hadith rawahu Tirmidhi wa ghayruhu, disse: inna fil jannati ghurafa. Quando estava a falar sobre palácios do Jannah, disse: lá no paraíso existem palácios, existem mansões. Yura dhuhuruha min butuniha. Quando você está dentro, consegue ver fora. Wa butunuha min dhuhuriha. E quando você está fora, consegue ver dentro. Quer dizer, é transparente. Então, faqama ilayhi al-a'rabi. Havia ali um beduíno e levantou e disse: liman hiya? É para que esses palácios? É para quê? Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: liman ataba al-kalam. É para aquela pessoa que fala bem, boas palavras. Wa at'ama at-ta'am. E alimenta os pobres, pessoas que não têm, você alimenta.
Wa adama siyam. E jejua sempre. Jejuns facultativos. E no fim disse o quê? Wa salla fil layli wan nasu niyam. E ele reza à noite enquanto as pessoas estão a dormir. Significa, dentre os prêmios, ou seja, os prêmios que terão essas pessoas, dentre as pessoas que terão prêmios, que é o Jannah, e que sendo Jannah também o que está no Jannah, então são as pessoas que abandonam suas camas, pessoas que abandonam seus lugares de dormida e vão adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas por duas coisas: khawfan, com medo de entrar no Jahannam, wa tama'a, com desejo de entrar no Jannah. Os motivos que levam a eles a deixarem, de abandonarem seus lugares, a irem adorar Allah e a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, então os motivos ou são khawfan, com medo de entrar no Jahannam, wa tama'a, com desejo de entrar no Jannah. São esses motivos que levam essas pessoas a entrar, a deixarem seus lugares, a abandonarem e a irem rezar. E essas pessoas são poucas. Allah disse: "Thullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin." Eram muitos lá no princípio, tempo de Nabi. Wa qalilun min al-akhirin. E poucos nesse nosso tempo aqui. Serão poucos dentre os últimos. Pessoas que abandonam seus lugares para irem adorar Allah subhanahu wa ta'ala, que abandonam seus lugares para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. E diz o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse no hadith Rahul Bukhari, o Muslim, disse Allah subhanahu wa ta'ala, desce naquela hora, última parte da noite, e diz: "Man yad'uni fa astajiba la." Quem é essa pessoa que vai me invocar para eu aceitar? Eu irei aceitar essa pessoa. "Man yastaghfiruni fa aghfira la." Quem vai pedir perdão, eu lhe perdoar. "Man yas'alni fa u'tiya." Quem vai me pedir algo, eu para poder lhe dar. E isso Allah subhanahu wa ta'ala fala naquele tempo que ele desce para o primeiro céu, como vê neste hadith no princípio: "Yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya." Allah subhanahu wa ta'ala desce até este céu do dunya kulla layla. Isso todas as noites. Allah subhanahu wa ta'ala desce e fala essas palavras para aquelas pessoas voluntárias. As pessoas voluntárias, al-mutawwi'una, pessoas voluntárias, porque são orações voluntárias. E no Jannah existem pessoas que terão mansões elevadas, que serão casas elevadas, ok? Que terão lugares elevados, categorias elevadas. E essas pessoas que estarão no Jannah, nas outras categorias baixas, então vão perguntar: quem são aqueles? Então serão ditos que aquelas pessoas, haula'i qaumun, essas são pessoas que choravam quando vocês riam, que rezavam quando vocês dormiam, que jejuavam quando vocês comiam. Então são essas pessoas que estão lá. E essas pessoas estarão acima das outras. Quer dizer, prédios acima e por cima da cidade. Aquela cidade acima da outra, porque tem categorias. Como o Nabi dizia, tem 100 categorias. E a saída de uma para outra é o tamanho ou a distância do céu e a terra. Então, é mais ou menos a resposta, resumindo ou detalhando, de que Allah subhanahu wa ta'ala, o que diz? Allah o que disse: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." É que a alma não sabe o que Allah escondeu para essa tal alma. Significa prêmios que Allah subhanahu wa ta'ala guardou para essas pessoas que acordam, que levantam, que fazem ibadat para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.